A gente vai falar aqui de um resumo dos primeiros 30 dias, o primeiro mês do novo governo de Pernambuco, com Raquel Lira, governadora, e nós vamos falar dentro disso aí da posse dos novos deputados. Mas tem um detalhe nessa história que eu vou passar para vocês nesse vídeo, que tem muito conteúdo a partir de agora para você. Vamos junto no Imparcial. Bom, para você que acompanha o Imparcial a partir de agora, o nome já diz tudo, mas vale a pena a gente repetir. Aqui é um canal para que a gente possa debater as notícias que acontecem em Pernambuco, também no Brasil, todos os dias, mas com liberdade. A real liberdade que o jornalismo tem que ter. Sem mais delongas, vamos embora. Um mês de Raquel Lira, muita gente pediu isso para mim. Primeiros 30 dias, gente, não dá para avaliar muita coisa. O que a gente pode falar é que Raquel Lira, ela foi eleita como uma esperança de coisas novas. Ela foi eleita muito mais com um voto de exclusão do que poderia vir, que seria o PT governando Pernambuco, com Marília Reis, e isso a extrema, a esmagadora maioria dos pernambucanos não queria, e depois tem um detalhe nessa história, mas Raquel Lira é eleita. E Raquel Lira é eleita com a esperança de que ela iria fazer diferente também do PSB, uma vez que a família que domina Pernambuco há anos e anos é a mesma, e seria a mesma coisa. Seria João Campos, família Reis na prefeitura, Marília Reis, família Reis no governo do estado. Então Raquel é eleita com esse conceito, o voto de exclusão, a esperança de que a coisa mude. No primeiro dia ela aumenta, digamos assim, o hype dessa esperança com a exoneração dos cargos comissionados. Surge uma fagulha, uma faísca de que as coisas poderiam ser diferentes. Vai ter mais concurso? Vai realmente utilizar os servidores concursados? Nada disso. Apenas tirar os do governo antigo, colocar os do novo governo. Ainda aumentando em 168 cargos comissionados. Na mesma medida que ela tomou, ela ainda também devolve servidores que estavam em outras funções para as funções às quais eles foram concursados. E isso também dá uma grande esperança. Vai arrumar a casa. Mas não demora muito. Raquel Lira começa a ceder à pressão política e devolve os servidores, cada um para o seu local, inclusive servidores que são investigados, e eles voltaram para o mesmo canto. A visita do HR foi uma coisa que também foi muito pontuada, porque ela faz uma visita no HR com cobertura de redes sociais dela, com cobertura de mídia, para dizer que o HR tem muitos problemas. A mesma coisa que você noticiar que o fogo é quente e que a água molha. Uma coisa vazia apenas pelo oba-oba. Oba-oba que pode ser corroborado com outra atitude dela. Estoura em 8 de janeiro aquela coisa grotesca que acontece em Brasília, que tinha infiltrados e que por isso não querem que façam uma CPI. E aí Raquel Lira se prontifica na mesma noite, às 11 da noite, ela posta um vídeo nas redes sociais com aquelas expressões dizendo que vai mandar 50 policiais para Brasília. Mais uma vez ela demonstra a vontade de aparecer politicamente, mas uma desorganização de ideias, porque Pernambuco vive um dos momentos mais violentos da história dele. São assaltos e mais assaltos, agressões em cima de agressões, latrocínio, assassinato. Não se tem um efetivo policial suficiente, são um pouco mais de 15 mil policiais militares para Pernambuco, que tem quase 10 milhões de habitantes. Enfim, a vontade de aparecer politicamente se mostra maior do que o raciocínio lógico. E isso deixa os pernambucanos que votaram nela como um voto de exclusão ainda mais chateados. Resumindo o primeiro mês de Raquel Lira, teve só coisa ruim? Não. Também teve coisa boa. Teve a conversa com os prefeitos, que é uma tentativa de diálogo boa. Vamos ver se transforma em ação. Porque, repito, o primeiro mês de Raquel Lira é muito marcado por uma vontade extrema de aparecer politicamente, de marcar pontos políticos, mas um raciocínio lógico que não é coerente com o que o pernambucano depositou de esperança para ela. Nesse primeiro mês, acontece também duas coisas que marcam muito negativamente o primeiro mês de governo de Raquel Lira. O aumento do próprio salário dela, com a justificativa que ela deu de que perdeu o prazo para ser contra.
conversa para boi dormir. Não pegou bem para a governadora. Aumentou o próprio salário, o salário da vice-governadora, que eu já dei a opinião. Uma governadora ganhar 20 e poucos mil reais não é muito. Ela podia muito bem dizer que o salário era defasado e estava tudo bem. Mas a desculpa de que perdeu o prazo... E pior do que isso, tudo que foi permitido acontecer na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Aumento de salários de deputados e ainda por cima permitiu o vergonhoso, o cara de pau, desrespeitoso, eu não tenho mais adjetivos que eu possa usar sem usar palavrões, auxílio que foi votado em favor dos próprios deputados. Eles voltaram 3 auxílios, um auxílio saúde de quase 3 mil reais, um auxílio alimentação de quase 3 mil reais e um auxílio moradia, coitados, de quase 6.500 reais. 6.500 reais. Tudo isso com a anuência da governadora de Pernambuco. Vou ganhar 30 mil, depois 35 mil e ainda precisam de um auxílio saúde, alimentação e moradia, que juntos dão quase 12.500 reais. É uma vergonha. Então, esse primeiro mês de governo de Raquel Lira, apesar da minha confiança nela, apesar da confiança que nós pernambucanos depositamos, foi bem negativo para a governadora. Mas eu queria postar para vocês essa opinião. Houve a posse dos novos deputados estaduais de Pernambuco. Esses que vão ganhar quase 30 mil reais, que vão ter um auxílio de quase 12.500 reais. E uma coisa que se viu na transmissão feita pelo canal da Assembleia Legislativa de Pernambuco, o canal do YouTube, tá vendo a imagem aí? É a quantidade de babão que tem desses deputados. E aí eu postei um comentário nessa live achando que iam me bombardear, mas ninguém respondeu. Eu fiquei até triste. Tô valendo nada. De que pior do que os deputados cara de pau que a gente tem aqui, pior do que esses políticos sem vergonha que a gente tem aqui, são os babões desses políticos, que são mais sem vergonha ainda, mais cara de pau ainda, e que têm a coragem de falar besteira de que quer uma sociedade melhor, de reclamar alguma coisa, quando são babões desses políticos, porque ganham cargos desses políticos, porque têm os seus salários pagos por esses políticos, porque levam parte dos nossos impostos para ter uma função dada por esses políticos. E para esse público ter essas funções, eles têm que vender, que se prostituir moralmente. São prostitutas morais, prostitutas de caráter. São vendidos que passam a babar esses políticos, sem o mínimo senso de pensar num ser humano que está catando lixo agora nas ruas do Recife, ou um que está passando sede ou fome no sertão do estado, para poder ter o dinheiro para fazer farra e festa no fim de semana. Então a crítica maior desse vídeo hoje não vai para a governadora, não vai para o prefeito, vai para esses babões vendidos, prostitutas e prostitutos morais. Vocês não têm honra alguma, vocês são a escória da sociedade. Vocês se vendem por um punhado de dinheiro, que é pouco, para apoiar os que roubam, os que desviam, os que não aplicam o dinheiro público da forma que deveriam. E enquanto vocês estão aí babando, tem gente sofrendo em hospital, tem criança sendo assaltada na rua, mulher sendo estuprada e vocês botando coisinha em Instagram contra a violência contra a mulher, contra fobias e etc. Bando de canalhas.